Capítulo 5. Responsabilidade tributária. Seção 1. Disposição geral. Artigo 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir, de modo expresso, a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação. Seção 2. Responsabilidade dos sucessores. Artigo 129. O disposto nesta seção aplica-se por igual aos créditos tributários definitivamente constituídos ou em curso de constituição à data dos atos nela referidos, e aos constituídos posteriormente aos mesmos atos, desde que relativos a obrigações tributárias surgidas até a referida data. Artigo 130. Os créditos tributários relativos a impostos, cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos à taxa pela prestação de serviços referentes a tais bens ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação. Parágrafo único. No caso de arrematação em asta pública, a subrogação ocorre sobre o respectivo preço. Artigo 131. São pessoalmente responsáveis: inciso 1. O adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos. Inciso 2. O sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de cujos até a data da partilha ou adjudicação. Limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão do legado ou da meação. Inciso 3. O espólio, pelos tributos devidos pelo de cujos até a data da abertura da sucessão. Artigo 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até a data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos casos de extinção de pessoas jurídicas de direito privado, quando a exploração da respectiva atividade seja continuada por qualquer sócio remanescente, ou seu espólio, sob a mesma ou outra razão social, ou sob firma individual. Artigo 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração sob a mesma ou outra razão social, ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até a data do ato. Inciso 1.
integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade. Inciso 2. Subsidiariamente, com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar dentro de 6 meses, a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão. Parágrafo 1º. O disposto no caput deste artigo não se aplica na hipótese de alienação judicial. Inciso 1. Em processo de falência. Inciso 2. De filial ou unidade produtiva isolada, em processo de recuperação judicial. Parágrafo 2º. Não se aplica o disposto no parágrafo 1º deste artigo quando o adquirente for: inciso 1. Sócio da sociedade falida, ou em recuperação judicial, ou sociedade controlada pelo devedor falido, ou em recuperação judicial. Inciso 2. Parente, em linha reta ou colateral, até o 4º grau, consanguíneo ou afim, do devedor falido, ou em recuperação judicial, ou de qualquer de seus sócios. Ou, inciso 3, identificado como agente do falido ou do devedor em recuperação judicial, com o objetivo de fraudar a sucessão tributária. Parágrafo 3º. Em processo da falência, o produto da alienação judicial de empresa, filial ou unidade produtiva isolada permanecerá em conta de depósito à disposição do juízo de falência pelo prazo de 1 ano, contado da data de alienação, somente podendo ser utilizado para o pagamento de créditos extraconcursais ou de créditos que preferem ao tributário. Seção 3. Responsabilidade de terceiros. Artigo 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis. Inciso 1. Os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores. Inciso 2. Os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados. Inciso 3. Os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes. Inciso 4. O inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio. Inciso 5. O síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário. Inciso 6. Os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles ou perante eles, em razão do seu ofício. Inciso 7. Os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas. Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades, às de caráter moratório. Artigo 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Inciso 1.
as pessoas referidas no artigo anterior. Inciso 2. Os mandatários, prepostos e empregados. Inciso 3. Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. Seção 4. Responsabilidade por infrações. Artigo 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Artigo 137. A responsabilidade é pessoal ao agente. Inciso 1. Quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, salvo quando praticadas no exercício regular de administração, mandato, função, cargo ou emprego, ou no cumprimento de ordem expressa, emitida por quem dê direito. Inciso 2. Quanto às infrações em cuja definição o dolo específico do agente seja elementar. Inciso 3. Quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo específico. Alínea A. Das pessoas referidas no artigo 134, contra aquelas por quem respondem. Alínea B. Dos mandatários, prepostos ou empregados, contra seus mandantes, preponentes ou empregadores. Alínea C. Dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, contra estas. Artigo 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração. Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados com a infração.